O anjo, que quase destruiu Jerusalém em uma noite, 185 mil mortos. Você já se sentiu completamente cercado? Sem saída? Sem esperança? Sem recursos humanos que possam salvá-lo? Segundo Reis 19:35. Registra um dos momentos mais dramáticos de livramento na história bíblica. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Quando se levantaram pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Uma noite. Um anjo. 185 mil soldados inimigos, mortos. E Jerusalém, salva. Não por estratégia militar, não por negociação diplomática, mas por oração. Pela oração desesperada de um rei que sabia que se Deus não interviesse, tudo estaria perdido. E quando você entender o que aconteceu naquela noite, quando você vir o poder da oração para mudar situações impossíveis, você nunca mais orará da mesma forma. Preciso confessar algo. Durante anos, minhas orações eram fracas, superficiais, sem urgência, sem fé real. Eu orava como se estivesse cumprindo um ritual religioso, não como se estivesse realmente esperando que Deus interviesse de forma sobrenatural. Mas então, estudei a oração de Ezequias em 2 Reis 19, e o que descobri revolucionou minha vida de oração. Porque Ezequias não fez uma oração educada e polida. Ele fez uma oração desesperada. Uma oração que disse: Deus, se tu não agires, estamos acabados. Mas eu creio que tu podes agir, e eu estou pedindo que hajas agora. E Deus respondeu, com poder angelical, com livramento sobrenatural, com uma vitória que nenhum ser humano poderia ter conquistado. Fique comigo, porque o que vou revelar hoje vai transformar como você ora. A oração de Ezequias não foi longa, não foi eloquente, mas foi eficaz. E quando você aprender os princípios por trás dessa oração, quando você entender o que move o coração de Deus a enviar anjos em seu favor, quando você começar a orar com a mesma fé desesperada que Ezequias teve, você verá Deus se mover em sua vida de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Vamos ao contexto. É 701 a.C. O Império Assírio, a força militar mais brutal da terra, cercou Jerusalém. O rei Senaqueribe tem 185 mil soldados acampados do lado de fora dos muros. Ele já conquistou 46 cidades fortificadas em Judá. Jerusalém é tudo que resta, e humanamente falando, não há esperança nenhuma. Senaqueribe envia mensageiros ao rei Ezequias com uma mensagem projetada para destruí-lo psicologicamente. Ouça 2 Reis 18:32-35. Não deis ouvidos a Ezequias, pois vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Guerra psicológica. Senaqueribe está zombando de Deus, está dizendo: seu Deus é fraco, ele não pode salvá-los, nenhum Deus jamais me impediu, rendam-se agora ou morram. E de uma perspectiva humana, ele está certo. Nenhum exército derrotou a Assíria, nenhuma cidade que resistiu sobreviveu. Jerusalém não tem esperança militar nenhuma. Mas então, Ezequias faz algo que muda tudo. 15 Reis 19, 14 e 19 registra sua oração. Ezequias tomou a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, subiu à casa do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, ó Senhor. Ezequias ora. Ele não reúne seus generais, não planeja estratégia militar, não tenta negociar. Ele ora. Ele estende a carta ameaçadora diante de Deus e diz: tu vês isso? Tu vês o que estão dizendo sobre ti? Defende teu nome. Mostra-lhes que só tu és Deus. E Deus responde. Isaías 37, 33, 36. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma,
Então saiu o anjo do Senhor e feriu a 185.000 no arraial dos assírios. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram cadáveres, naquela noite. Não na semana seguinte, não depois de um longo cerco, naquela noite. Deus envia um anjo, e pela manhã 185.000 soldados assírios estão mortos. Jerusalém está salva. E tudo começou com uma oração. Agora, deixe-me mostrar os princípios da oração de Ezequias que moveram Deus a agir. Primeiro, Ezequias levou a ameaça a Deus. Versículo 14. Ezequias tomou a carta e a estendeu perante o Senhor. Ele literalmente colocou a carta ameaçadora diante de Deus. Ele não escondeu o problema. Não minimizou a ameaça. Ele a trouxe ao lugar de oração e disse: Deus, olha isso. Vê o que estou enfrentando. Quantas vezes tentamos resolver nossos problemas sozinhos antes de levá-los a Deus? Quantas vezes oramos apenas quando já esgotamos todas as opções humanas? Ezequias foi primeiro a Deus. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele estendeu o problema diante do Senhor. Segundo, Ezequias focou na grandeza de Deus. Versículo 15. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Antes de pedir qualquer coisa, Ezequias adorou. Ele declarou quem Deus é: soberano, criador, Deus sobre todos os reinos. Quando você está em crise, é fácil focar no tamanho do problema. Ezequias escolheu focar no tamanho de Deus, e quando você vê quão grande Deus é, o problema não parece tão impossível. Terceiro, Ezequias pediu pela glória de Deus. Versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Ezequias não orou apenas pela salvação de Jerusalém, ele orou pela glória de Deus. Ele disse: Deus, livra-nos para que teu nome seja glorificado, para que as nações saibam que só tu és Deus. Essa é a oração poderosa, quando você ora não apenas por seus interesses, mas pela glória de Deus. Quando você diz: Deus, age para que teu nome seja honrado. Você está orando de acordo com o coração de Deus. E Deus se move para defender sua própria glória. Quarto, Ezequias orou com fé desesperada. Ele não tinha plano B. Não tinha saída de emergência. Era Deus ou morte. E ele orou, acreditando que Deus podia fazer o impossível. Que Deus iria intervir. Que Deus não permitiria que seu nome fosse desonrado. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas note, não é uma oração casual. É uma oração fervorosa, apaixonada, desesperada, cheia de fé. Esse tipo de oração move montanhas. Esse tipo de oração move Deus a enviar anjos. E qual foi o resultado? Deus respondeu. Naquela noite. Não fez Ezequias esperar. Não testou sua fé por meses. Naquela noite, Deus agiu. Um anjo. 185.000 mortos. Livramento completo. Vitória total. Agora, aqui está o que isso significa para você. Você está enfrentando uma situação impossível agora? Um problema que humanamente não tem solução? Uma ameaça que parece invencível? Leve a Deus. Estenda o problema diante dele. Ore como Ezequias orou, com fé, com desespero santo, com foco na glória de Deus. Deixe-me contar uma história real. Conheci uma irmã chamada Maria. Ela tinha câncer em estágio 4. Os médicos disseram: não há nada que possamos fazer. Você tem talvez 3 meses. Maria poderia ter entrado em desespero, mas ela fez o que Ezequias fez. Ela levou os laudos médicos à igreja, literalmente os colocou no altar, e orou. Deus, os médicos dizem que não há esperança. Mas eu sei que tu podes curar. Cura-me para que teu nome seja glorificado, para que todos saibam que tu és Deus. A igreja orou com ela. Orações ferventes, orações cheias de fé. E sabe o que aconteceu? 3 meses depois, ela voltou aos médicos para exames. E o câncer tinha desaparecido. Completamente. Os médicos não tinham explicação. Mas Maria sabia. Deus havia agido. Como agiu por Ezequias, sobrenaturalmente, poderosamente, em resposta à oração. Agora, preciso ser honesto. Nem sempre Deus responde da forma que pedimos.
Nem sempre vemos o milagre que esperamos. Mas isso não significa que Deus não ouve. Não significa que oração não funciona. Significa que Deus, em sua sabedoria, às vezes responde de maneiras diferentes do que esperamos. Mas Ele sempre responde à oração feita com fé. Romanos 8:28 promete: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo quando não vemos o livramento imediato, Deus está trabalhando. Mesmo quando a resposta não é o que esperávamos, Deus tem um propósito, confie nele. Mas aqui está a promessa gloriosa. Jeremias 33:3. Clama a mim e te responderei, e te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer que você clame a Ele. Ele quer responder. Ele quer revelar seu poder em sua vida. A questão é: você vai clamar com fé como Ezequias fez? Agora, deixe-me mostrar algo mais. A oração de Ezequias não foi apenas sobre livramento físico. Foi sobre confiança em Deus. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ezequias confiou. Não se estribou em seu próprio entendimento. Não tentou resolver o problema com sabedoria humana. Reconheceu Deus. E Deus endireitou o caminho, enviando um anjo que destruiu o inimigo. Então, qual é sua resposta hoje? Primeiro, leve seus problemas a Deus. Pare de tentar resolver tudo sozinho. Estenda suas lutas diante do Senhor. Segundo, ore pela glória de Deus. Não apenas por seus interesses, mas para que o nome dele seja honrado. Terceiro, ore com fé desesperada. Acredite que Deus pode fazer o impossível. E quarto, confie na resposta de Deus, seja qual for. Deixe-me fechar com uma oração. Onde quer que você esteja, respire fundo e ore comigo. Pai Celestial, obrigado pela história de Ezequias. Obrigado por nos mostrar que oração movida por fé move teu coração a agir. Obrigado porque tu envias anjos em resposta à oração. Obrigado porque nenhuma situação é impossível para ti. Agora eu trago meus problemas diante de ti. Deus, vês o que estou enfrentando. Vês as ameaças. Vês os impossíveis. E eu te peço, age. Não apenas por meu bem, mas para que teu nome seja glorificado. Para que todos saibam que tu és Deus. Eu confio em ti. Eu creio em ti. Eu sei que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Age, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, você serve um Deus que enviou um anjo para destruir 185.000 inimigos em uma noite. E esse mesmo Deus ouve suas orações. Então ore. Ore com fé. Ore com desespero santo. Ore pedindo sua glória. E confie que ele responderá. Talvez com um anjo. Talvez de outra forma. Mas ele responderá. Se esta mensagem despertou sua fé na oração, inscreva-se porque estamos explorando verdades bíblicas que transformam nossa vida de oração. Próxima vez, vamos investigar outro mistério. Por que a oração de Elias fechou os céus por 3 anos e meio? O que isso revela sobre o poder da oração fervorosa? Você não vai querer perder. Até lá. Lembre-se, você tem acesso ao mesmo Deus que Ezequias tinha. O Deus que envia anjos. O Deus que faz o impossível. Ore, confie e veja Deus agir. E veja Deus